Olá, povo feliz! Vocês sabem trabalhar com relações métricas no triângulo retângulo? Nós vamos precisar desse conhecimento para resolver a questão de número 26 da prova de matemática da EPICAR, ano 2026, versão A. E sejam bem-vindos ao canal Macetelo, canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Questão 26. Um aluno, brincando com seu material de desenho geométrico, régua, compasso, esquadro e transferidor, decidiu desenhar um semicírculo de centro O e raio R centímetros. Ele considerou o diâmetro PQ como base do seu semicírculo. Tomando M como ponto médio do segmento OQ, o aluno traçou uma mediatriz passando por M e intersectando o arco do semicírculo no ponto R. A razão entre os segmentos RM e PM nessa ordem é igual a... Então vamos acompanhar aqui os passos do desenho do aluno. Primeiro, ele quer desenhar um semicírculo. Vamos desenhar aqui o semicírculo, e esse semicírculo, o centro dele vai ser O. E raio R centímetros. Então anotamos aqui o centro O e os dois raios igual a R centímetros. Ele considerou o diâmetro PQ como base do seu semicírculo. Então esse diâmetro aqui, que é a maior corda do círculo passando pelo centro, a gente vai chamar de PQ. Então nessa extremidade aqui desse segmento colocamos P, e na outra extremidade colocamos o Q. Tomando M como ponto médio do segmento OQ, o que é o segmento OQ? Vai do ponto O, que é o centro da semicircunferência, até a extremidade do seu diâmetro Q. Então M é um ponto central ao OQ, é um ponto médio, está no meio. Ou seja, o segmento OM e o segmento QM, eles são iguais. Então vamos colocar dois tracinhos aqui para dizer que esses dois segmentos são iguais. O aluno traçou uma mediatriz passando por M e intersectando o arco do semicírculo no ponto R. Então nós vamos traçar aqui uma mediatriz ligando o ponto M até o ponto R do semicírculo, e lembrando que mediatriz é perpendicular à base, ou seja, ele forma 90 graus aqui com o diâmetro. O que ele está querendo? Ele quer a razão do segmento RM, esse que eu estou destacando aqui, e o segmento PM, o segmento que vai de P até M, que nós vamos destacar aqui. Ó. Então ele quer a razão desses dois segmentos. Primeiramente, vamos traçar uma corda ligando R até o P e R até o Q, formando aí um triângulo. Repare que esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que isso acontece, Rangel? Porque esse ângulo R aqui, ele é um ângulo inscrito de uma circunferência, ele é formado por duas cordas. E o ângulo inscrito vale a metade do arco que ele subentende. O arco que ele subtende é a outra metade do semicírculo, é o arco que termina o semicírculo aqui. Ou seja, esse arco aqui, como é do semicírculo, ele vale 180 graus. Logo aqui vale a metade de 180 é 90. Então esse triângulo PRQ é um triângulo retângulo. Lembre-se, todo triângulo inscrito numa semicircunferência, ou seja, cujo um dos vértices pertence ao arco dessa semicircunferência, e os outros dois vértices coincidem com as extremidades do diâmetro, é um triângulo retângulo, cujo esse ângulo aqui inscrito é o ângulo de 90 graus, e o lado oposto a ele é a hipotenusa, que coincide com o diâmetro da semicircunferência. Agora vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse segmento MQ aqui de X. Como M é médio, esse segmento MO é igualzinho ao segmento MQ, então aqui também vai valer X. Repare que de O até Q é o raio, e ele vale x mais x, 2x. Logo, o outro raio também vale 2x, ou seja, de P até O vale 2x. E vamos chamar o segmento RN de Y. O que a gente está querendo aqui é a razão entre o Y e o 3x. Repare que esse segmento PM aqui é igual a 3x. 2x mais x, 3x. Ou seja, vamos chamar esse segmento RM aqui de Y e esse segmento PM aqui ó, de 3x. O que ele quer é a razão entre RM e PM, ou seja, Y sobre 3x. Para isso, nós temos que trabalhar com relações métricas no triângulo retângulo. Então eu vou dar uma paradinha aqui para dar um bizu para vocês em relação a relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos falar um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo e eu vou dar um bizu para vocês. Então primeiro vamos desenhar um triângulo retângulo ABC, sendo que o ângulo de 90 graus está no vértice A. Vamos chamar a hipotenusa BC de Azinho e esse cateto AC de Bzinho e o cateto AB de Czinho.
Vamos agora traçar a altura relativa à hipotenusa, essa altura AH, e vamos chamar ela de Hzinho. E lembrando que a altura é perpendicular à base, ou seja, essa altura Hzinho é perpendicular à hipotenusa A, forma 90 graus aqui. Quando a gente traça essa altura, aparecem duas projeções, a projeção BH, que eu vou chamar de N, e a projeção HC, que eu vou chamar de M. Existem várias fórmulas, várias relações métricas envolvendo esses elementos aqui. Eu vou dar um bisuzinho para você com uma tabelinha que vai conter todas as fórmulas. Você decora essa tabela que você vai ter todas as fórmulas. Essa tabela ela provém de semelhança de triângulos. Quando traçamos a altura AH, além do triângulo ABC, aparecem aqui mais dois triângulos, o triângulo AHB e o triângulo AHC. Ambos triângulos retângulos. Ó. O AHB ele tem um ângulo de 90 graus aqui no H. O AHC também tem um 90 graus aqui no H. Então nós estamos trabalhando com três triângulos retângulos e eles são semelhantes, ou seja, esse ângulo aqui, B, é igual a esse outro ângulo aqui, ó. E esse ângulo C é igual a esse outro ângulo aqui. E, Rangel, eu não consigo enxergar isso. Então faça o seguinte, vamos inventar um número qualquer aqui para B. Então vamos supor aqui que esse B aqui tenha, por exemplo, 30 graus. Se o B tiver 30 graus, o C vai valer 60 graus. Seria o triângulo 30, 60, 90. Só que olhando para esse triângulo aqui, ABH, aqui tem 90 graus, aqui tem 30 graus, aqui então vai valer 60. Também é um triângulo 30, 60, 90. Da mesma forma que o triângulo AHC, ele tem um ângulo de 60 graus, tem um ângulo de 90 graus, ele também é um triângulo 30, 60, 90, ou seja, esse ângulo aqui é igual a 30 graus. Então a gente concluiu o quê? Que esse ângulo daqui e esse ângulo aqui são iguais, vamos fazer marcações iguais, vamos botar eles amarelinho. E esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui, vamos marcar ele de azulzinho. Aí esses números aí vão sumir com eles, porque na realidade a gente não sabe qual é a angulação que está aí. Eu só fiz isso para facilitar vocês enxergarem que esse ângulo azul aqui é igual a esse outro ângulo azul, e que esse ângulo amarelo é igual a esse outro ângulo amarelinho aqui. E você podia colocar qualquer valor, tá ok? Então agora nós provamos que esses três triângulos aqui eles são semelhantes. Vamos anotar os elementos primeiro do triângulo maior, do triângulo ABC. Vamos colocar aqui na nossa tabelinha o valor da hipotenusa, que é A, o primeiro cateto, que é B. Repara que o Bzinho ele é oposto ao ângulo azul. Ó. Então, nessa coluna aqui vão entrar os elementos opostos ao ângulo azul. E o cateto Czinho ele é oposto ao ângulo amarelo. Agora vamos para esse triângulo aqui. Ó. Nesse triângulo AHC, a hipotenusa é o B. Então, nessa linha aqui vão entrar os elementos desse triângulo, começando com a hipotenusa, que é B. Aqui ó, vai entrar o cateto oposto ao azulzinho. Lembra-se que o Bzinho é oposto ao azulzinho? Então, o oposto ao azulzinho aqui ó, é o M. Ó. Então, nós vamos colocar embaixo desse B aí o M. E o terceiro elemento desse triângulo vai ser o cateto oposto ao ângulo amarelinho. Então, ele vai entrar aqui o Hzinho. Agora, vamos colocar na última linha da tabela os elementos desse triângulo aqui, ó, começando com a hipotenusa. O ângulo de 90 graus está aqui. A hipotenusa é o oposto a ele, ó, é o Czinho. Então vamos colocar aqui Czinho. Agora aqui o oposto ao azulzinho. Nesse triângulo o oposto ao azulzinho é o H, ó, é o cateto Hzinho. Então vamos colocar aqui. E o oposto ao amarelinho é o N, é o cateto N. Tá? Então como é que vocês vão decorar essa tabela? Ó? ABC, ABC, ok? Aí, ó, MHHN. Lembrando que o M é a projeção do B e o N é a projeção do C. E esses dois aqui são a altura. Então, ó, ABC, ABC, MHHN. Decorou isso aqui, você tem todas as fórmulas. Lembre-se, essa tabela foi construída através de semelhança de triângulos. E semelhança de triângulos se resolve com proporção. Então a gente tem que formar proporções aqui, ou seja, esses elementos aqui são de um triângulo, esse aqui de outro triângulo e esse aqui de outro triângulo. E esses elementos aqui são de lados homólogos, ou seja, eles são proporcionais. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar a primeira linha e a segunda linha, a primeira coluna e a segunda coluna. Então eu estou fazendo a semelhança desse triângulo com esse triângulo, usando apenas esses elementos aqui, ó.
tá bom? É onde as duas retas se cruzam, ó. Então, ó, tem o A e o M, ou seja, A está para B, assim como B está para M. Como é uma proporção, é só multiplicar cruzado. B vezes B vai dar B ao quadrado igual a vezes M. Então ficou B ao quadrado igual a vezes M. Isso é uma relação métrica. Vamos fazer agora uma outra combinação. Eu peguei a primeira linha com a primeira coluna, vamos pegar agora a terceira linha com a terceira coluna. Terceira linha com terceira coluna. Aonde elas estão se cruzando? Aqui, ó, no A, no C, ó, estão cruzando aqui no C, nesse outro C e nesse N. Então, de novo, a proporção A está para C, assim como C está para N. É só multiplicar cruzado, ó, C vezes C. C ao quadrado igual a vezes N. C ao quadrado igual a vezes N. É uma outra relação métrica. Vamos ver mais uma terceira relação aqui, ó. Vamos usar a primeira linha, primeira coluna e a segunda coluna. Então, aonde elas estão se cruzando? No A, no C, no B e no H. Então, vai ficar A está para C, assim como B está para H. Então, multiplicando cruzado, vai ficar A vezes H igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C. Mais uma relação métrica. No exercício que nós estamos resolvendo, a gente está querendo uma razão entre essa altura aqui e essa projeção N. Então, eu tenho que pegar linhas e colunas que possuam altura e projeção. Aqui eu tenho projeção, altura, altura, projeção. Então, aqui sai que fórmula? H vezes H vai dar H ao quadrado igual a M vezes N. É essa fórmula que nós vamos usar lá no nosso exercício original. Ah, de bônus eu vou dar um presentinho para vocês. Ó. Tá vendo essas duas equações aqui que nós fizemos iniciais? O que acontece se eu somar essas duas membro a membro? Ou seja, somar B2 com C2, que vai dar B2 mais C2, com AM e AN, que vai ficar AM mais AN. Vai ficar essa terceira equação aqui, ó, na qual, se eu colocar o A em evidência, olha o que vai acontecer. Aqui eu repeti B2 mais C2 igual, colocou o A em evidência. Ó, AM dividido por A vai dar M, AN dividido por A vai dar M. Então ficou B2 mais C2 igual a A que multiplica M mais N. Só que se vocês observarem aqui, se eu somar o M com o N, ele vai dar a hipotenusa A. Ó. A é igual a M mais N. Então, no lugar desse M mais N, eu vou escrever A. Então vai ficar B2 mais C2 é igual a A, e esse M mais N eu substituir por A. Multiplicando A por A vai dar A ao quadrado. O que apareceu aqui? O teorema de Pitágoras. Então, B2 mais C2 igual a 2. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui é a demonstração do teorema de Pitágoras. Vamos agora voltar para o exercício original. Então, nós acabamos de ver que y, que está no lugar da altura, ao quadrado, é igual a uma projeção multiplicado pela outra projeção, ou seja, y ao quadrado é igual a 3x vezes x. Vamos anotar aqui, ó. Então, vai ficar y ao quadrado igual a 3x ao quadrado. Y ao quadrado igual a 3x ao quadrado. Como a gente está querendo a relação entre y e x, y sobre x, vamos pegar esse x ao quadrado e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar y2 sobre x2 igual a 3. Y e x aqui estão elevados ao quadrado. A gente vai pegar essa operação e passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, y sobre x é igual a raiz quadrada de 3. Bom, repare que aqui eu quero y sobre 3x. Eu vou escrever isso aqui de uma outra forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ao invés de escrever y sobre 3x, eu escrevi 1/3 vezes y sobre x. Por quê? Porque esse valor aqui eu já sei que vale raiz de 3, tá vendo? Então nós vamos substituir por raiz de 3. Então Rm sobre Pm vai ser igual a 1/3 da raiz de 3. No lugar de y sobre x a gente escreveu raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. Então Rm sobre Pm vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Que procurando aqui nas alternativas vai ser a alternativa letra B. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço.